voltei trazendo outro review de filme de terror nesse Monkey Madness 2022. Durante o mês de outubro, todos os dias vou estar trazendo análise de um filme de terror diferente, e no dia de hoje o filme que eu vou estar analisando aqui se chama Drag Me to Hell, ou em português, como ele foi traduzido de maneira bem literal, ficou Arraste-me para o Inferno, né? É um filme de 2009 com um título bem assim, à la Zé do Caixão, eu diria. Só que, né, na verdade, não tem nada a ver com Zé do Caixão, é um filme norte-americano mesmo. Que a razão de eu ter escolhido estar analisando ele nesta maratona desse ano é porque ele tem dedo, né? Ele tem direção e produção do Sam Raimi e também do irmão do Sam Raimi, que se não me engano esse aqui é a estreia do irmão dele, que eu realmente me esqueci o nome do cara, me desculpa, né? E honestamente eu vou fazer muito mais menções ao próprio Sam Raimi do que ao irmão dele e tudo mais. Mas enfim, eu sei que o Sam Raimi está envolvido na produção e direção desse filme, então é uma obra que tem ele envolvido e hoje em dia eu consigo ver isso com clareza, inclusive. E vocês sabem que o Sam Raimi é o diretor da minha trilogia favorita, que eu analisei ano passado, né? Os 3 filmes originais do Evil Dead. Só que daí eu já tinha assistido esse filme, Arraste-me para o Inferno. Eu tenho certeza que eu vi uma vez quando ele era ainda lançamento, lá por 2009 ou 2010. Isso daí eu deveria ter, então, 17 ou 18 anos de idade, sabe? Tava sendo o final da minha adolescência, digamos assim. Então, eu assisti nessa época daí, e eu me lembro que eu não gostei desse filme. E se eu não me engano, eu reassisti ele alguma outra vez, em outra ocasião, mas daí eu já não tenho certeza absoluta, e eu também não tinha curtido. Só que daí, então, tempo passa, chegamos em 2022, né? E fazendo pesquisas a respeito do que eu já tinha analisado ano passado, eu cheguei até esse filme e me lembrei dele. Ah, é verdade. Daí eu fui ver que tem gente que gosta dele, que fala bem, que... Enfim, para outras pessoas talvez que já conheciam o trabalho de Sam Raimi, essa obra não passou batida por mim, que naquela época eu não tinha a menor ideia. Tipo, eu já tinha ouvido falar do nome desse cara, eu já sabia que ele tinha feito... Tava por trás também dos filmes do Homem-Aranha, né, da trilogia com o Tobey Maguire, que eu também não sou muito fã. Então, honestamente, pra mim, mesmo que eu soubesse quem é esse sujeito, eu não tava por dentro mesmo e tudo mais. Então eu não vinha o nome dele, esse pá, nem o jeito dele trabalhar como um ponto positivo, digamos assim. Então eu pensei, bom, vamos assistir de novo, quem sabe agora em 2022, comigo já sendo fã de Evil Dead, eu pego alguma outra coisa, eu curto alguma outra coisa. E basicamente o que eu posso falar desse filme, além de toda essa contextualização muito desnecessária para vocês, eu vou falar então, o filme assim, basicamente, ele é o tema de possessão demoníaca, só que com certas assim, brechas, sabe? Ele segue certos rumos que talvez não sejam os mais convencionais, embora muitas das coisas que vocês veem nesse filme não seja assim, nada original também, sabe? Só que, pra mim, o que ele tem de diferente da maioria dos outros filmes que saiu nessa fase de 2009 é realmente assim um senso assim, não sei se dá pra chamar de senso de humor ou senso de terror do Sam Raimi, sabe? Então, basicamente, se tu nunca viu esse filme e tu gosta de filmes que tem um caráter assim, possessão, uma entidade do mal vindo buscar alguém, etc, esse tipo de coisa, e tu não te importa de umas cenas bem exageradas, bem escrachadas, eu diria, vai lá conferir que talvez tu goste, sabe? Então é isso que eu posso direcionar, é isso que eu posso falar, sabe? Porque qualquer outra coisa além disso já vai ir entregando o roteiro do filme, que honestamente não é um roteiro excelente pra começar, tá ligado? Então, atacar, tipo, dar informações a respeito de um roteiro frágil vai diminuir ainda mais a experiência, quem sabe. Então, olha, se tu tem algum interesse nesse tipo de coisa, se tu nunca assistiu esse filme, tu quer assistir antes de estar ouvindo aqui o meu programa, faça isso agora e volta aqui pra ouvir depois. Só que agora, assumindo que quem ficou daqui ou já assistiu esse filme ou não pretende assistir, então agora eu vou passar no ponto a ponto e depois no final vou fazer minhas constatações finais e vou dizer o que eu achei, se eu recomendo, se eu indico e tudo mais, né? Mas vamos começar do começo, né? Que sempre é a melhor ideia possível. Enfim, o filme tem início em Pasadena, na Califórnia, em 1969. Ele vai ter uma cena introdutória que se passa antes da narrativa do filme mesmo, que eles nunca especificam, né? Mas por ser um filme de 2009, tu imagina que está se passando em 2009. Então, né? Seria, então, 40 anos no passado essa cena está se desenrolando, sabe? A gente vê que tem uma família de hispânicos
levando o filho deles doente até uma mansão, né? Eu vou assumir que são mexicanos de alguma forma por se tratar da Califórnia, tá ligado? Então, digamos que são uma família de mexicanos levando o filho deles que tá assim doente, que é aquelas indícios assim, de doença demoníaca, tá ligado? Que ele tá falando que tá se sentindo mal, tá ouvindo voz, esse tipo de coisa. Então levando até uma mansão, um casarão realmente muito grande, muito notório. E essa mulher daí dá pra ver que ela é uma... Não, e a mulher pergunta desde quando que ele tá passando mal. Eles falaram que eles roubaram o colar de uma cigana, né? Inclusive esse termo cigano será repetido nesse filme. Roubaram o colar de uma cigana, tentaram devolver, mas não deu certo, sabe? Enfim, aí é uma cena bem breve, eu não sei exatamente quanto tempo ela se desenrola, só que no final das contas eles levam o guri pra dentro da casa, dessa grande mansão, e antes que qualquer ritual pudesse ter acontecido mesmo, rola uma cena assim que, cara, me pegou de surpresa, sabe? Porque basicamente é como se o demônio ou a energia maligna batesse nele, sabe? Dá umas onomatopeia de impacto e os caras se... Tanto os pais da criança quanto a mulher reagem como se alguém tivesse agredido eles fisicamente. Então, logo de cara o filme já começa te mostrando que ele vai ter esse tipo de extravagância, digamos assim. E daí o próprio menino também é arremessado longe, sabe? Assim, ele cai do alto de um balcão, porque era uma mansão e tudo mais, e quando ele cai no chão, ele ainda não estava morto, né? As pessoas adultas tinham ficado nervosos pela criança, só que além dele não estar morto, literalmente aparece uma mão, sabe, saindo assim, se abrindo do inferno, digamos assim, porque o chão da casa começa a se abrir, apanha a criança, ele puxa ele pra baixo. E honestamente, esse daí realmente é o spoiler deliberado da última cena do filme, sabe? Então, eu não sei, tipo, pra mim é curioso que outras pessoas não se incomodem tanto com isso, porque você sabe muito bem que eu não me importo com roteiros absurdos, sabe? Só que, pra mim, uma reclamação constante que eu terei aqui desse filme é que ele é estranhamente, tipo, ele se leva estranhamente muito a sério pra uma história que conceitualmente é muito estúpida, sabe? Eu realmente, tipo, da forma que eu consegui ver isso, essa obra como um todo, eu enxergo como se fosse o Sam Raimi querendo fazer as loucuradas dele para uma grande audiência. Só que, tipo, na maior parte do filme, ele utiliza aquele recurso de ser uma alucinação, de ser um sonho e um delírio para ver a gente poder ver as cenas mais bizarras que ele quer nos mostrar. Só que agora, essa primeira cena daí que já te pega de surpresa, tu fica, peraí. Como assim? Literalmente eles levaram os socos de um espírito e literalmente o chão se abriu e uma mão do diabo pegou, sabe? É uma mão de esqueleto, né? Eu tô chamando mão do diabo porque tá levando pro inferno, supondo que o nome do filme não é uma mentira, sabe? Então uma mão infernal surge e arrasta a pessoa de forma física, não é a alma dele, sabe? É o corpo dele vai parar no quinto dos infernos. Daí eu fiquei assim, ok, né? Ok. Na primeira vez que eu vi essa cena, eu já achei a bosta por esse sentido, e hoje em dia, quando eu assisto, confesso pra vocês que eu também não achei divertido e tudo mais, e eu vou conseguir explicar melhor por que que isso aqui não é por que que não é uma contradição vindo de alguém que é fã de Evil Dead, sabe? Daí a gente vai pro presente, sabe? O título aparece, né, com uma kill musical bem a la Evil Dead. Inclusive eu gosto bastante da trilha sonora desse filme, essa daí eu vou ter que considerar um ponto positivo dessa obra, sabe? Aí, após os créditos que surgem e aparecem de uma maneira bem maneirinha, a gente vê uma cena meio chatinha, sabe, que rola no banco, que é um cenário que vai ser recorrente nesse filme, né? Com certeza, as cenas num banco não são as melhores cenas de qualquer filme, então as pessoas deveriam ter mais cuidado na hora de escolher fazer uma narrativa se desenrolar parcialmente dentro desse tipo de instituição, né? E essa cena, em função da narrativa, só serve para estabelecer aonde a Christine trabalha, né? Christine é o nome da mulher protagonista, e a função dela no banco, né? O cargo que ela tem a ver com aprovar empréstimos, esse tipo de coisa, sabe? Já é uma, não é a caixa do banco, embora ela vá ser chamada de caixa do banco, né? E tu vê que ela também tá com uma intenção de ser promovida para assistente de direção, assistente de alguma coisa do tipo assim, porque é um cargo que tá vazio, tu vê que tem uma mesa vazia, ela vê a plaquinha e vai lá falar com o chefe dela. Então, essa vai ser uma subplot do enredo que é importante, inclusive, porque vai acontecer em todo ele, sabe? Aí no intervalo da Christine, tu vê que ela vai visitar o namorado dela, né? Que mais uma vez é interpretado pelo Justin Long. Então, basicamente, o último filme que eu analisei foi a Órfã. Então, sem ser nesse filme, no outro eu já tinha visto o filme com esse cara, agora eu tô vendo o outro.
por coincidência, digamos assim, ele que é o namorado dessa guria nesse filme, né? E rola um pouco de conversa assim básica pra gente ver que eles estão planejando fazer uma viagem, que vão fazer um jantar com os pais do rapaz. Tudo isso daí, inclusive, vai acontecer realmente no filme, né? Mas na saída do escritório do rapaz, a gente vê que ele tá falando, tipo, a criança tá saindo e ele tá falando com a mãe dele no telefone, e tu vê que a guria tá prestando atenção na conversa e claramente a mãe dele tá, tipo assim, falando pra ele largar essa menina, que, tu não pode, não tá mais na idade de ficar se divertindo com menininhas do campo, porque basicamente, assim, pra ver como, né, queria mostrar que mesmo ela sendo uma pessoa que trabalha num banco, que não é uma pessoa pobre, independentemente disso, nos olhos, do ponto de vista da mãe do rapaz, que provavelmente ele era de uma família com mais dinheiro, digamos assim, essa guria daí era perda de tempo, sabe? E claro que também mostra a velha como uma megera, materialista, snob, todas essas coisas que a gente consegue compreender. Isso já passou 10 minutos de filme, que são bem ruins de modo geral, tá ligado? A única cena sobrenatural foi o começo e também não foi uma boa cena sobrenatural. Então, né? ah, e os conceitos por trás dos personagens também não é nada muito estimulante, que tu fica assim, nossa, vou acompanhar a história de uma mulher que trabalha no banco e tem um namorado rico com uma mãe snob, sabe? Tipo, não é o tipo de coisa que tá te deixando muito animado pra assistir o resto da narrativa, né? Enfim, aí enquanto a Cristina observa o concorrente dela, né? Porque também tinha estabelecido que o chefe dela estava em dúvida entre ela ou um outro cara, que o nome do personagem dele é Stu, que também os dois tinham chance de receber essa vaga e o cara ainda estava tomando essa decisão e tal. Aí ela vê que o cara tá se aproximando assim, do patrão dela, e ela já começa a se cuidar, tipo, esse cara tá se aproximando do chefe, tá meio que lhe dando uma bajulada, uma puxada de saco, ela tá querendo ver o que ela pode fazer para adquirir vantagem nisso, e daí chega uma velha, né, que o nome dela é Silvia Ganush, e ela que vai ser assim, praticamente, não dá pra chamar ela de vilã, ela é antagonista da história, sabe? Ela que vai desencadear a parada paranormal desse filme. Ela é uma idosa que tu vê que ela tá com uma vestimenta bem assim, para convencer nós que ela é o que ela será atribuída na história, que é uma cigana. Ela tá com um olho daqueles bem opaco, sabe? Como se ela não enxergasse de um dos olhos dela só com o outro. As unhas dela são bem velhas, bem asquerosas, enfim. Dá pra ver bem velhas, não, quer dizer sujas, né? Sujas, asquerosas. Ela tem uma aparência que não é pra te pensar, nossa, que velha querida, que velha simpática. Ela já tem a imagem pra ela representar, para ela tipo, para que ela depois vai se tornar alguém que indica por que eles queriam que a gente recebesse essa mulher assim, né? E daí a própria mulher, ela nota ela, mas ela não fala nada, né? Ela tá ali pra atender a mulher, e a velha fala assim pra ela assim, ah, ela pede ajuda, sabe? Ela diz que tem os caras do banco. Pra começar, ela começa a usar um discurso que é bem que dá pra ver que na concepção da velha era a função daquela menina resolver as coisas dela. Então, tipo assim, os caras lá, os teus caras estão lá na minha casa pegando meus móveis, esse tipo de coisa tem a ver com hipoteca, sabe? Hipoteca, acho uma palavra tão engraçada. E daí ela fala, eu vou falar com o meu chefe, ver o que eu posso fazer por ti. Né? E obviamente a gente sabe que não é a função dela, digamos assim. E ela vai lá falar com o patrão dela, eles têm uma conversa assim, ele fala assim, mas a gente já estendeu o prazo dela duas vezes e tudo mais. Daí é uma situação difícil, né? E no começo do filme ele tinha dito pra ela que, eu tenho que saber se tu consegue lidar com situações difíceis. E tipo, honestamente, é uma cena que lá no finalzinho do filme eles tentam fazer parecer que a guria foi escrota, tipo, literalmente a última fala dessa mulher é ela assumindo culpa pelo que ela está prestes a fazer, mas honestamente não dá pra dizer que ela foi culpada, sabe? O cara literalmente ele só falou assim pra ela, essa deu uma situação difícil, lida como tu quiser, tá ligado? E ela sabia no cenário que ela tava, e no ambiente que ela tava, foi o chefe dela dizendo, olha, se tu não mandar essa velha embora, eu vou dar a vaga pro outro cara. Foi basicamente isso, entendeu? Mas na narrativa mesmo eles quiseram incluir que a mulher sabia que ela não tinha feito tudo que ela podia, digamos assim, sabe? E basicamente ela chega pra velha e diz que não tem mais o que fazer, e daí rola uma cena assim funcional, mas que honestamente deixa aquele cenário meio assim que até eu acho que dá pra comparar com o que eu falei do filme anterior, sabe, da órfã, que basicamente, tipo, ou eles podiam ter feito a Christine ser um pouco mais cretina, pelo menos, já que ela vai ser a culpada no final da história toda, ou essa velha podia ser assim,
Ou a velha podia ser um pouco mais gente boa também, ou um pouco mais filho da puta. Porque a velha basicamente só tá jogando a culpa pra cima dela, sabe? A mulher começa a surtar e literalmente fala de amaldiçoar ela, porque primeiro a mulher ela fala assim, eu sou uma mulher muito orgulhosa, eu nunca imploro nada. E ela começa a se joelhar na frente da menina, tipo assim, cara, a guria é funcionária do banco, sabe? Ela não é a gerente do banco. Então, honestamente, essa é outra razão pela qual eu não acho que a grande narrativa como um todo tem o impacto que poderia ter tido, sabe? Se essas escolhas tivessem sido melhores, feitas, pelo menos. E daí, basicamente, a guria, os seguranças correm a velha de lá, porque ela tá fazendo um fiasco no meio do negócio, e a velha, sabe, você me fez me envergonhar, eu me humilhei, me ajoelhei, eu pedi, e tu fez eu passar vergonha. Tipo, eu não consigo ver como se a guria estivesse sendo mais escrota, tá ligado? Eu realmente não consigo falar assim, bah, tomara que tu se dê mal no final do filme. Honestamente, não é assim que eu vejo. Aí rola a cena do estacionamento, que também é mais uma cena que já me deixou muito confuso de por que as coisas não estavam clicando, sabe? Porque começa assim, a menina tá saindo do trabalho dela e ela já vê que tem um veículo da velha, porque ela tinha observado como é que era o carro da velha cigana. E daí, quando vê assim, ela entra no carro dela e a velha tá dentro do carro dela, o que já é meio que tipo assim, tudo bem, a velha pode ter técnicas de invadir veículos, mas né, já é uma breve forçação de barra, né? Mas considerando todas as forçações de barra nesse filme, se atentar nesse detalhe é um pouco exagerado da minha parte. E daí a velha meio que tenta atacar ela fisicamente, sabe? Meio que esganar e... Enfim, tem até uma cena que a velha tenta morder ela, só que já tinha caído os dentes dela, porque elas tinham fechado, sabe? Rola muita coisa, literalmente não dá pra dizer que é uma cena chata, sabe? Porque rola muita coisa nessa cena, só que para o que exatamente essas imagens que a gente tá vendo ah, tá movimentando a história, sabe? O que que a velha tentar morder a menina sem dente, sabe? Entendo que é engraçado, a velha toda babando assim na cara da guria, meio nojento, meio engraçado, mas tipo, sabe? E por que que essa velha foi jogada de cabeça no... Tipo, ela tava no banco de trás, elas fecharam a velha, saltou pro banco da frente e ela continua assim como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, a guria empurra a velha pra fora do carro e a velha depois, assim, pega um pedrão, arrebenta o vidro pra puxar a guria pra fora do carro e daí ela arranca o botão da menina, que essa daí é o final da cena, que inclusive é a melhor parte do que ela, e eu vou dizer também que eles podiam ter feito só essa parte, porque, tipo, depois de toda essa loucurada, literalmente é um baita de um caos, cara. A velha tenta atacar ela, morder ela, sufocar ela, arrebenta a porta do carro com uma pedra, tira ela pra fora do carro, daí ela pega um botão da roupa dela e faz a maldição, que ela fala lâmina, né? Inclusive eu não tenho muita noção de... Eu já ouvi essa palavra, tipo, em jogos, em cartas de jogos também, carta de Magic. Eu sei muito por cima o que, que seria lâmina, só que eu não sei realmente os fundamentos da folclore, da mitologia, por onde que veio por trás, mas eu sei que é um ser, só que eu nem sabia dizer a que ele é relacionado, sabe? Mas enfim, a mulher fala lâmina e tu vê que ela amaldiçoou o botão e entrega pra menina, né? O botão da menina. O bom é que está na própria história e eu posso ficar falando, fazendo esse tipo de comentário que gera piadinhas infames, né? E basicamente foi isso, sabe? Essa daí pra mim é a melhor parte da cena e realmente é a única parte que tem relevância pra história, basicamente, sabe? Todo o resto que a gente viu, todo o caos, toda a loucurada que rolou da velha tentando ela matar fisicamente, além de ser estúpido, tipo assim, se o objetivo da velha era amaldiçoar ela, eu realmente acho que seria de muito melhor gosto e seria muito melhor pra grande narrativa se a velha simplesmente tivesse parado lá na frente dela, a guria fica com medo, ai não, senhora, senhora. E ela só arrancasse o botão, amaldiçoasse, desse na mão da guria, a guria ficar tipo assim, ué? Que merda é essa, velha? Sabe? Seria muito, tipo, seria tão mais eficiente que me parece até um absurdo que eles tenham feito o completo oposto, tá ligado? Considerando que esse filme não é um filme de ação, que nem a Evil Dead, por exemplo, toda aquela sequência ali é só estúpida, sabe? Honestamente, só é estúpida. Não é chata, como eu falei, só que depois que eu assisti, eu fiquei assim, mas por que que eu perdi meu tempo vendo essa cena, que me entreteu, obviamente, mas, sabe?
no final da história diminuiu a qualidade da obra, sabe? Se isso não tivesse acontecido e ele só tivesse uma cena da menina sendo amaldiçoada, seria muito mais sério, teria muito maior credibilidade. Então, essa é uma constante desse filme, sabe? Porque ele quer te mostrar cenas absurdas, só que a narrativa não progride assim dessa forma, sabe? Pra ser mais específico, eu vou ter que mencionar um pouco o Evil Dead, porque, olha, até qualquer pessoa que assistiu o Evil Dead depois de assistir esse filme, tu vai ver que tem muitas cenas se Evil Dead-escas ou Sam Raimi-escas, tá ligado? Que tu vê que tem várias coisas que tu podia tirar essa cena desse filme e colocar no universo de Evil Dead e não ficaria estranho. Só que é que tá, não fica estranho no universo de Evil Dead, em primeiro lugar, porque os demônios são físicos e materiais, algo que esse filme daí tecnicamente não é, embora tenha alguns momentos que ele parece que ele seja, sabe? Essa é outra coisa que me incomoda. Assim como no começo do filme rola aquela manifestação daquela mão infernal lá para puxar a criança pro inferno e tudo mais. Isso daí acontece bem só, de novo só no final do filme, sabe? O resto do filme inteiro não tem nada, tipo, não tem nenhum indício que rola manifestações físicas demoníacas. Na verdade, tem outra cena também que mostra. Então, ele fica em cima da corda o tempo inteiro, basicamente, sabe? Ele quer te mostrar umas cenas absurdas que nem te mostrava no Evil Dead, só que o Evil Dead falava pra ti, então, essas coisas absurdas literalmente estão acontecendo, sabe? Esses seres humanos foram possuídos por demônios, eles estão literalmente levitando, eles estão literalmente recebendo golpes e sendo chacinados em várias pancadas, sabe? Tudo isso fazia parte da história da narrativa. Só que, e os personagens, inclusive, né? No primeiro filme nem tanto, mas no segundo filme eles optaram totalmente, olha, como o Ash vai lidar em vários cenários que não tem o menor sentido com a realidade, não faz sentido escrever as falas dele, os pensamentos dele, enfim, a conduta que ele tem, como se fosse para simular um comportamento humano padrão naquele cenário, sabe? Porque nada do que ele vai viver é remotamente parecido com algo que o ser humano pode viver nessa vida. Então essa é uma decisão que torna a obra muito mais consciente e também faz ela fluir de uma maneira que, na minha opinião, é muito mais interessante, sabe? Só que agora, nesse filme aqui, não. Eles querem te mostrar essas coisas absurdas, só que o elenco inteiro reage como se estivesse vivendo num filme sério, tá ligado? Como se aquilo ali pudesse ter acontecido e eles estão computando isso de uma forma racional. Essa própria menina, por exemplo, ela atua bem, tá ligado? Eu não acho que ela tá fazendo um papel terrível e tudo mais. Só que, cara, ela passa por umas situações tão absurdas, tão parecidas com as coisas que acontecem aqui no Evil Dead, que tu fica assim, mano, isso não consigo comprar, sabe? Parece que metade do filme quer que eu sinta uma coisa e a outra metade quer que eu sinta outra coisa, sabe? As cenas de terror, entre aspas, querem me fazer achar aquilo meio que engraçado e bizarro, porque pelo menos eu acho engraçado, sabe? Esse filme eu não acho um filme assustador, eu acho um filme muito assim, que gera entretenimento, sabe? Só que as cenas do filme que não são essa parte, ele quer me convencer de uma espécie de drama sério, psicológico, emocional que outros filmes de terror também fazem. Então ele quer ter os dois mundos ao mesmo tempo e no meu caso, particularmente, ele me perde dos dois lados, sabe? Porque eu não consigo me soltar tanto nas cenas de terror, porque eu fico meio que, isso daí tá meio podre, sabe? E quando eu chegar em outras cenas eu vou mostrar isso, né? Do que eu tô falando especificamente, e algumas eu já falei aqui, sabe? Por exemplo, essa cena toda de pancadaria daí, no final das contas, em vez de eu ter me sentido satisfeito por ela, eu me senti assim, meio que, tipo assim, que bosta, né? E daí a gente vê assim o que rolou depois do ataque, sabe? Tu vê que chamaram a polícia pra prestar uma queixa. O namorado dela, né, que é o Clayton, só que ela chama ele de Clay, eu vou chamar de Clay porque é melhor que Clayton, né? E dos dois saem pra jantar e na volta da refeição tu vê que a Chris sente que ouviu uns sussurros no vento, sabe? Também é uma coisa bem remanescente dos demônios do Evil Dead. Porque a guria tá caminhando com o cara na rua e ela fala assim, tu escutou alguma coisa? E o cara fala, não, né? Aí bem nesse momento eles estão na frente de uma loja assim esotérica, sabe, com alguma coisa desse tipo de ler o futuro, e ela fala que quer entrar nessa loja e o namorado dela já fica, não acredito que tu dá bola pra essas coisas, né? E daí ela fala, eu quero ir, tá bom. Daí eles entram dentro da loja de leitura do futuro, digamos assim, e a cena meio que se desenvolve bem, tá ligado? O anfitrião da loja é um sujeito assim. Em questão de atuação e interpretação, esse filme não é podre, sabe? Não é trash. É só cenas de ação que. Eu não tenho, você sabe muito bem que eu não tenho problema nenhum com cenas exageradas. Só que, né, é sobre o teor da obra, entendeu? É por isso que, tipo, o resto do filme todo é muito sério, só que as cenas que deveriam me gerar temor, elas me fazem querer dar risada. Enfim,
Aí o dono da loja é um cara que tu vê que ele tem uma ascendência indiana, sabe? O nome dele é Han Jas. E daí ele tem uma conversação primeiro que ia ser uma medição de pica entre ele e o namorado da guria, porque o namorado da guria começa a fazer comentários de quem não acredita, comentários céticos, e ele começa a responder de uma maneira assim, tipo, que como se ele tivesse as razões dele pra acreditar, sabe? E é um diálogo bem feito assim, embora meio ah, eu não sei qual é o termo exato para determinar ele, sabe? Porque é um diálogo bem sério, mas esse próprio Justin Long também é um ator que ele é meio cômico por si só, sabe? Como eu falei quando ele fez Tusk, até o Tusk que também, que tipo era um conceito absurdo, mas não era um filme de comédia, digamos assim. Das cenas que esse cara aparecia, elas não ficavam tão tensas e tão sérias praticamente, porque esse cara, acho que só bota ele para interpretar um personagem que ele vai ser meio ou piadista, ou meio provocador, ou tudo isso no mesmo personagem também, né? E ele também tem essas características dessa vez aqui. Tá. Aí tu vê que na hora que o cara tá lendo o futuro mesmo da menina, né? Ele pega e começa a fazer alguns presságios meio clichê, mas que no final ele diz que ele não vai poder aceitar o dinheiro, porque eu não posso aceitar dinheiro numa consulta que envolve presságio ruim. Eu não sei se ele chega a falar que é presságio de morte, por causa que ele faz perguntas assim, tu foi amaldiçoada recentemente? Porque a guria nada das coisas que ele perguntava, o Grey tava confirmando. Dessa coisa, o negócio da maldição, eu disse, sim, teve uma velha que pegou o botão da minha blusa e falou pra mim, tipo, que tava me amaldiçoando, porque a velha realmente diz isso, né? Além de ter falado lâmina, naquele momento a velha disse que ela ia se fuder, e daí o cara já viu ali que ela tinha 3 dias de vida, porque também isso era um negócio que tinha sido mencionado. Acho que na hora que tá aparecendo como é que é mesmo? Os créditos do filme, eles mostram uns livros, basicamente, que contam essa história da maldição da lâmina também, sabe? Então, enfim, aí o casal volta discutindo pro carro, sabe? Sobre a honestidade do médium, que basicamente o Clay tá dizendo, mentira, é golpista, não dá bola, e a guria tá refletindo sobre o que foi dito, basicamente, né? E daí o Clay deixa ela em casa pra ir falar com o cara que vai rebocar o carro dela, e ela fica sozinha com o gatinho. Aí isso já tá chegando a meia hora de filme, sabe? Meia hora de filme e uma primeira meia hora bem esquecível, se vocês querem saber. Aí com a Christine sozinha em casa, ela é visitada pelo Capiroto, numa cena que também, pra mim, que já sou fã dos 3 primeiros filmes do Evil Dead, tu consegue ver vários, assim, as técnicas, sabe? Só que limitadas, digamos assim, porque tem aquele mesmo sistema de quando começava a tremer as casas do Evil Dead, vão uns gritos, sabe, uns vultos, sabe, umas câmeras, até umas câmeras meio que assim de espíritos invisíveis, por exemplo, só que aí é que tá, elas não chegavam a ser tão insanas quanto do Evil Dead, é meio que um Evil Dead morno, sabe, o Evil Dead Buda mole, só que ao mesmo tempo ele é um pouco bobo o suficiente tipo assim, pra não ser assustador, porque a menina, por exemplo, mais uma vez acontece aquilo que eu tinha achado que tinha acontecido no começo do filme, porque ela é agredida fisicamente nessa cena, tipo assim, de levar umas porradas, tá ligado? Tanto é que quando o namorado dela chega em casa, ele, na cabeça do cara, a velha que invadiu a residência, sabe? E a guria fala, não, não foi ela, foi outra coisa. Quem? E a guria não sabe dizer porque ela foi agredida por um espírito, mas tipo assim, cara, isso é uma das coisas mais estúpidas em qualquer filme que faça esse tipo de coisa, sabe? Essa ideia de espírito dar soco, dar chute, tipo, até a história de mover móveis hoje em dia também eu não sou muito fã, eu acho meio patético. Só que agora, isso daqui nem é um móvel, sabe? A guria literalmente foi agredida pelo ar. Pelo que ela foi agredida, sabe? Não tem explicação. Então esse filme daí, eu acho que a maior parte do tempo só é meio, sabe, de mau gosto, sabe? Ele tenta escolher duas coisas que simplesmente não tem como ele te conseguir convencer das duas ao mesmo tempo, sabe? Enfim, e daí começa também aquela tradicional balela de que ela tá passando por um estresse pós-traumático, porque o cara chamou um médico pra examinar ela, sabe? E eles definindo que ela tá com comportamento paranoico, porque, tipo, tudo isso tá atribuindo por causa do capítulo que rolou lá no estacionamento. Então talvez era por isso que ele achava que tinha que rolar toda aquela loucura com a velha, mas ah, tipo, daí o payoff é esse, tá ligado? Ele faz a gente assistir uma cena desnecessária dos caras brigando no estacionamento
E a nossa recompensa por ter assistido essa cena é que vai rolar o velho clichê da guria. Tudo que ela viver, os caras vão achar que é por causa do estresse. Tudo que ela viver vai achar que é por causa dessa experiência que ela passou, sabe? Isso daqui já é um recurso totalmente batido, chato desses filmes que sempre, sabe, vai começar a rolar as capirotices e todo mundo na volta vai começar a dizer que não sabe, que não acredita, e só a pessoa que tá vivendo que tem noção, né? Embora nesse filme aqui, eles façam a própria menina concordar que deve ser isso, sendo que, tipo, ou ela tava mentindo pra não querer ser taxada de louca, ou realmente não faz o menor sentido ela tá achando que ela tá criando coisas da cabeça dela, sendo que, tipo assim, é ela que tá vendo, né? Ela que tá vivendo sozinha aqueles momentos, né? Aí depois que ela, tipo, que o Clay acalma ela, eles falam, vamos passar o fim de semana na casa de campo dos meus pais, sabe? No final de semana, que basicamente isso daí vai ser o evento do final do filme, né? Vai ser o que vai acontecer na última cena, né? Aí enquanto eles dormiam, a gente vê uma mosca entrando pela janela. A gente vai avisar que toda essa sequência aqui é uma sequência de sonho, né? Porque esse filme, ele usa esse recurso que é bem comum, que os filmes simplesmente começam com uma cena normal, que vai ficando cada vez mais louca, e quando ela fica no ápice da loucura, o filme só fala, haha, sonho, né? Então esse daí já é uma dream sequence, né? Uma sequência que tá rolando dentro de um sonho. Que daí essa mosca, ela tenta entrar no nariz da Cris, e depois tu vê que a mosca entra pela boca dela, sabe? Que é como se fosse, eu acredito que é uma simbologia do demônio tá começando a entrar no corpo dela, porque esse é o primeiro dia que ela tá amaldiçoada, eu acredito, né? Daí a mulher, ela senta na cama tossindo, né? Depois que ela engoliu a mosca, e quando ela se deita de novo, ela enxerga uma versão monstruosa da velha cigana, né? Da Sylvia Ganush e tudo mais. E, inclusive, nessa versão dela também é outra coisa que dá pra te ver que é totalmente remanescente das maquiagens dos monstros do Evil Dead, tá ligado? É indiscutível que na hora de fazer essa versão que não existe, né? Mais uma vez, é só um personagem do sonho da mulher. Eles falaram, vamos fazer um bagulho bem a lá Evil Dead. E esse monstro tenta devorar ela e tudo mais, e no final dá uma vomitada de vermes na cara dela, sabe? Literalmente o bicho tá em cima dela tentando morder ela, e ele gospe assim um monte de verme que cai no rosto da guria e tudo mais. É uma outra cena que tu veria, isso daí podia estar acontecendo no Evil Dead. A diferença é que nesse filme não aconteceu de verdade, sabe? Simplesmente trata de uma cena de sonho. Então, basicamente, eu enxerguei isso daí também como uma versão mainstream das loucuras que o Sam Raimi gosta de fazer, tá ligado? Porque Evil Dead, os originais, nunca foram feitos para ser assistido para grande público, tirando talvez o terceiro. Os dois primeiros eram filmes muito mais assim, feito para ser nichado, tá ligado? Agora, já que esse filme aqui, ele era um filme assim, hollywoodiano, dá pra ver que em vez dele fazer uma história que era literal, ele preferiu ir pra esse lance assim, nos sonhos a gente pode mostrar umas coisas bem absurdas pra audiência, porque a audiência vai assistir e vão deixar de lado só porque tudo bem, era um sonho, né? Aí o Clay leva a Chris pro trabalho, né? Enquanto ela ensinava algo lá do banco dela pro concorrente, né? Que o cara chega assim pra ela, me ensina a fazer tal coisa, fulana. E ela fala que não podia, depois ela acaba cedendo e tá ensinando pro cara lá fazer alguma coisa do emprego deles lá e tal. Ela começa a alucinar com a mão do cara como se fosse a mão da velha, sabe? Que a velha, no começo da cena da discussão delas, a velha tava dedilhando assim a mesa, fazendo barulho com as unhas dela. Então, isso daí que ela começa a enxergar isso como se estivesse acontecendo de novo, e ela até grita, tira suas mãos sujas da minha mesa. Daí o cara sai assustado, tipo assim, caralho, essa menina é louca, né? E daí, assim que isso rola, tu vê que tem uma cena que daí o patrão dela vem falar com ela, e rola uma cena que a guria vai ter uma espécie de, assim, de hemorragia nasal, só que super exagerada, tipo assim, tão exagerada que voa um jato de sangue assim no patrão dela, tipo, e não é um jatinho, começa a voar sangue na cara dele. Mais uma vez, uma cena totalmente assim, ah, que tem tudo a ver com o universo de Evil Dead, exatamente, sabe? Impossível não ficar vendo esses paralelos, essas semelhanças. A questão é que dessa vez nem foi um delírio, só foi. Realmente aconteceu aquilo ali, tanto é que no meio dessa confusão, o cara lá que era o concorrendo na mesma vaga que ela, né? O Stu aproveita para roubar uns papéis que estavam ali na mesa da guria, sabe? Que eram os papéis importantes, inclusive. Então, essa seria outra que eu acho que simplesmente fica tosca, sabe? É um filme que ele quer ser levado a sério, mas ele tá mostrando umas cenas assim, olha, eu não sei como é que são tantas hemorragias nasais assim, só que, olha, se eles tivessem feito cair bastante sangue para baixo, tudo bem, mas esguichar um jatão na cara, na barriga do patrão dela e o cara ficar assim, meu Deus, caiu na minha boca, sabe?
É uma cena que, como eu disse pra vocês mais cedo, é uma cena que pra mim é cômica, sabe? Eu não consigo ver isso. Nossa, meu Deus, o que que tá acontecendo? Que parada sobrenatural, sabe? Indo adiante, ela visita a casa da Silvia Ganucci, né? Em busca de perdão. Mas daí tu vê que ela é recebida pela neta da mulher, né? Uma guria que fala assim, eu sei quem tu é a fulana aqui. Ela também é grosseira com a menina, sabe? Dizendo que foi tu que humilhou ela, ou tu que não quis ajudar ela, sabe? Fala algumas coisas desse tipo assim. Ela até, se não me engano, ela fala assim, tu foi a moça tu é a mulher que tomou a casa dela, sabe? E daí ela fala, não, eu quero resolver, eu quero consertar todas as coisas, que não sei o que lá, eu posso dar um jeito nisso. Daí a guria convida ela pra entrar e tal, mas ainda sem de má vontade. Daí tu vê que ela entra num lugar que a gente começa a identificar com o velório da velha, sabe? Tem um monte de pessoa ali, sabe? Realmente tá rolando um evento, porque deve ser da cultura cigana, no caso. E daí tem um quadro, assim, da velha ali no meio do salão, e tu já começa a imaginar que deu um problema. E ainda por cima, cara, só que daí eles estão realmente insistindo naquele tema que eu falei pra vocês de criar cenas cômicas, porque, tipo, ela tropeça sem querer em algum lugar dessa sala onde tá rolando essa festa, cai por cima do cadáver da velha, sabe? E daí rola uma cena dela caindo, tipo, ela derrubando o corpo da velha e a velha caindo por cima dela e tudo mais, com a cara nela, se não me engano, cai um líquido da boca da velha no corpo dela, no rosto dela, sabe? Então, assim, é cena absurda atrás de cena absurda e simplesmente não, nada tá encaixando, né? E daí tu vê que ela tá conversando com o cara lá de novo, daí ela vai embora desse lugar e ela conversa com o maluco lá, o Ranjas, que é o dono da loja de esotérica, digamos assim, e ele menciona o nome Lâmia, daí ela fala, sim, ela falou esse nome quando ela tava me amaldiçoando, sabe? Aí ele fala assim pra ela, tu pode tentar um sacrifício de sangue, oferecendo algum animal ao espírito, né? E daí, bom, vocês sabem, né, o que que eu acho de sacrifícios de animais até na vida real, né? Então, honestamente, eu não acho que seja inviável elaborar isso em filmes. Eu até acho que é menos comum isso acontecer, porque lá nos Estados Unidos eles devem ter menos contato. Embora eu saiba que aqui no Brasil também tem um monte de gente que jamais viu um ritual em que envolva sacrifício de animais, pelo menos, tipo, dentro do culto especificamente, sabe? Então, eu também entendo que não é uma visão tão comum assim, mas realmente eu acho que é uma questão que poderia ser mais explorada, sabe? Eu acredito que o sacrifício de seres vivos, seres vivos não, de seres humanos é mais comum em obras de ficção, a gente escuta mais esse tipo de história que envolva alguém ser sacrificado a um diabo ou alguma entidade maligna, do que o contrário não, do que um animal, sabe? Então esse filme daí ele tenta levar para esse lado. Aí tu vê que sozinho em casa. Opa, sem querer eu saltei lá pra cima nas minhas anotações. Mas enfim, aí tu vê que depois a Cris tá sozinha em casa e ela passa a ser assombrada por esse espírito que de agora em diante eu vou chamar de Lâmia, né? Já que é o nome que eles mesmos batizaram no filme. Primeiro ela começa a enxergar uma espécie de vulto pela casa e depois ela começa a enxergar uma força que literalmente, sim, como se tivesse se materializado, sabe? Porque ela sobe e se esconde no quarto dela e tu vê que surge até uma sombra atrás da porta e uma respiração, só que daí depois a sombra começa a se esticar como se a criatura pudesse, sei lá, ela é um híbrido entre falso e real, sabe? Entre algo verdadeiro e algo que simplesmente é intangível, digamos assim. E no final das contas, ela arrebenta o vidro, sabe? Essa mesma força arrebenta o vidro e arremessa a guria de paleta no armário, sabe? E mesmo assim a mulher se levanta e consegue sair correndo. Então, assim, olha, honestamente é bem tosco quase todas as cenas sobrenaturais desse filme. Aí depois disso, quase sem explicação alguma, tu vê que a mulher mata o gato, sabe? Tipo, eu sei que isso quis dizer que foi ela tentando realizar um sacrifício, mas tipo assim, cara, não foi um sacrifício, tá ligado? Tipo, simplesmente depois que aconteceu essa loucurada toda, tipo, não é explicado porque que a Lâmia parou de atacar ela nesse momento. A mulher simplesmente vai lá na cozinha, pega uma faca e tu vê que ela tá chegando em direção ao gato, daí depois mostra ela chorando, esfaqueando o gato, sabe, saltando sangue. E depois disso só cai só vê ela nos fundos de casa jogando um fantoche, né? Um boneco de gato assim dentro da areia enterrando. Então, tipo, olha, se essa mulher realmente acha que isso daí serve como um sacrifício de animal, sabe? Isso não é um sacrifício. Isso não foi um ritual, essa mulher imbecil, né? E evidentemente isso não vai servir pra porra nenhuma, né? Enfim, aí tu vê que o Clayton, né? O Clay chega em casa e ele diz que eles devem adiar, sabe? Ele já tá meio que estranho, o que que tu tá fazendo aí? Ela pergunta se ela tá suja de sangue, e ela tava, só que ela fala, não, não, é um molho de tomate, que não sei o que lá. Aí ele pergunta se eles não deviam adiar o jantar com os pais dele,
E evidentemente eles devem, só que a mulher insiste a Christine, né? Ela insiste em ir, inclusive dizendo que tá tudo bem. E adivinha, pessoal, não tava tudo bem. Aí eles chegam até a mansão dos coroas, né? Tu vê que é realmente um baita de um casarão. A mãe do cara é antipática desde o início. E daí eles têm uma gata preta, que é o nome da gata Écuba. Eu até fiz questão de anotar porque eu quero descobrir depois o que quer dizer Écuba. E tu vê que essa gata não gostou da menina, sabe? Assim que a menina chegou lá, a gata fez. "Arr". Daí a velha até fala assim: Ah, que engraçada é, Cuba costuma ser tão simpática com todo mundo, né? Aí na hora do jantar, a mãe do Clay começa a fazer uma série de perguntas a respeito do emprego da Christine, o que que ela faz. E daí eles entram na história da vida da guria, sabe? Ah, a tua mãe, tu fala com ela. E no final dos contos, isso envolve a Christine revelar que a mãe dela é alcoólatra e elas não se falam faz bastante tempo. Daí a velha meio que começa a adquirir um respeito por ela, porque ela fala, ah, eu admiro a tua franqueza, porque a minha, a minha mãe também era alcoólatra, eu nunca conseguiria falar isso assim pra alguém e tudo mais. Daí ela realmente começa a se interessar mais pra menina a partir do que lá, mas vai durar pouco tempo, porque ela começa a ter uma série de alucinações nessa mesa, sabe? Umas alucinações bem divertidas, mas quase sempre elas entram naquela história que eu falei pra vocês, que elas são tão cômicas que não tem como tu realmente levar esse filme como algo assustador. Eu, pelo menos, nunca consegui, sabe? Aí começa a acontecer coisas assim no próprio bolo, ela vê um olho aparecendo no bolo, sabe? E vazando um caldo de dentro do bolo, que era um bolo que ela mesma tinha preparado, sendo que as outras pessoas estavam comendo e falando normal, sabe? Falando que tava gostoso, e ela começa a ouvir vozes, chiados, barulhos, sabe? Realmente coisas que dá pra ver que foi tirado exatamente de coisas que o Sam Raimi colocava no Evil Dead, sabe? Aí no final do surto da menina, ela se levanta e começa a gritar assim: Ah, vai embora, eu já matei o gato, fala umas coisas assim, nada a ver. E a velha fica com uma cara assim de espanto, né? E passa a desprezar a guria, só que agora como uma louca. Tanto é que ela fala assim: acho melhor vocês irem embora. Daí o guri tá saindo assim: Não, não vai com ela precisa de ajuda. Então, né, também, mas também não dá, nesse momento não dá pra julgar a velha, porque a guria realmente saiu da Little House, né, pessoal? Aí na volta pra casa, né, a casa deles, a Cris passa na loja do médium de novo e o culpa, sabe? Pelo que por não ter acontecido nada, sabe? Ah, eu fiz o que tu falou, eu matei meu gato. Tipo, daí eu penso, peraí, quando que o cara falou, vai pra casa e mata o teu gato? Ele nunca falou pra tu matar um gato, mulher. Enfim, então, né, nós nunca vamos saber se ela tivesse feito o ritual teria dado certo, embora eu esteja, né, tô analisando, dando mais profundidade pro filme do que ele tem de fato, né? Enfim, aí o rapaz disse assim que eles têm que invocar a própria Lâmia pra negociar com ela, né? A gente já imagina que é aí que vai rolar mais merda do que aconteceu até agora. Isso já passou 1 hora de filme, né? E honestamente eu tenho achado, até esse momento eu tava achando uma experiência pouco agradável e, né, baseado nessas coisas todas que eu já elaborei a respeito, eu não tenho por que ficar discorrendo nesse ponto, né? Aí a Christine vai pedir um adiantamento pro chefe dela, sabe? Em função da possível promoção que ela vai ter, né? Então, pedir um aumento pro teu chefe de uma promoção que tu ainda nem conseguiu parece algo que não vai dar muito certo, né? E de fato não dá. E inclusive ele fala que a negociação que ela tinha feito, que estava sendo razão para ela receber essa promoção, deu errado e que agora vai ter problemas para ela e para o patrão dela, então, né? E se eu não me engano, eu não sei se é nessa cena que o cara anuncia que ele vai dar essa vaga pro Stu, né? Que era o que tu imagina que ia acontecer nesse momento. E provavelmente tinha a ver com aqueles papéis que o cara tinha roubado da mesa dela, né? Que o colega dela roubou provavelmente para dar um golpe no que ela tinha feito, digamos assim. Aí, depois, a gente vê ela fazendo, assim, uma mala, que na verdade não é uma mala, sabe? Mas ela tava reunindo um monte de objeto da casa dela e depois ela vai e, tipo, primeiro tu vê que ela dá de cara com um fantasma na casa dela, sabe? Que é quando ela tá lá pegando algum desses objetos, ela dá de cara com o fantasma. Cara, e rola uma cena muito surreal, sabe? Tipo, a velha enfia a mão dentro da boca dela, e quando eu digo dentro da boca dela, sabe? É literalmente, entra até o cotovelo da velha na boca da guria, e daí depois eu não sei como é que ela solta e ela gospe, se eu não me engano. Eu sei que também voa meleca, sabe? Só que daí, no final dos contos, é só uma alucinação, sabe? Obviamente que isso não tinha acontecido de verdade. Então a velha segue aparecendo o filme inteiro através da maldição que tá acontecendo, digamos assim, né? Aí tu vê que ela levou todos esses objetos pra tentar empenhar lá, né? Penhorar, eu acho que é empenhar. Penhorar, né? Naquelas lojas assim de penhor. Acho que é isso, né? Que eu nunca fui numa, então, honestamente, é um conceito que eu sei que existe, mas desconheço na prática, sabe? E daí o cara fala, eu só posso te dar tanto, e ela chora pro cara dar mais, e ele fala, não, não, é isso aí, pegar e largar. E ela volta pra casa e tu vê que ela tá comendo sorvete, assim, chorando, né? E daí o Clay chega
e diz que. Ah, esqueci de falar por que que ela tava precisando de dinheiro. É que naquela mesma cena que o cara falou que eles tinham que conversar com a Lâmia, ele disse que tem que entrar em contato com uma médium foda, né, pra resolver essa parada e que é o tipo de pessoa que só trabalha com pagamento adiantado e ele pediu US$ 10.000 pra menina, né? Então, é por isso que ela queria esse dinheiro. E daí o Clay chega e fala: "Ah, eu paguei o Han Jazz." Daí é uma cena que deveria ser meio assim fofinha, tá ligado? Essa é a intenção, a trilha sonora que toca assim meio que romântica, porque ele fala: "Não, eu disse que eu sempre estaria por ti lá pra te ajudar, então, né, eu tô aqui, eu não acredito nisso, mas tu acredita o suficiente." Só que, tipo, cara, ele só pagou um bagulho, sabe? Tipo, sendo que dá pra ver que a família dele é milionária, então pra mim não teve muito efeito, sabe? Tipo assim, uma pessoa com dinheiro gastou dinheiro pra conseguir alguma coisa com o dinheiro dele. Uau! Que demonstração de altruísmo, tá ligado? Então, honestamente, acho que também dava pra ter se esforçado mais pra rolar essa fala, sabe? Porque o cara dizer, eu estou aqui porque tu precisar, só porque ele pagou algo, sabe? Não achei muito comovente, não. Aí os dois vão até a mansão do começo do filme, sabe? Aquela que a gente viu lá em 1969. Então, né, finalmente vai nos mostrar por que que a gente enxergou aquela cena lá no começo, digamos assim. É evidente que a médium em questão agora é aquela mulher lá do começo que não conseguiu salvar o menino aquele e tal. Inclusive, isso vai fazer parte da história. A velha, a médium, né? Que a dona dessa casa vai contar que há muito tempo atrás ela enfrentou esse mesmo demônio, esse mesmo espírito ali na casa dela e ela não conseguiu e que agora ela quer tentar de novo se livrar desse mal que anda pelo mundo, blá 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 blá, esse tipo de coisa, né? O nome da mulher é Shao Sandira, né? E tu vê que ela explica que aquela casa também tem toda uma questão telúrica, sabe? Telúrica pode ser chamada assim também geomântica, sabe? É convergência da Terra, do espaço, do lugar específico, entendeu? Porque ali é um lugar propício para canalizar e conduzir espíritos, tanto os humanos irem para o mundo dos mortos, quanto os mortos entrar para o mundo do vivo. Então, tipo, é uma das, de modo geral, conceitualmente falando, essa cena toda nessa casa é uma das mais interessantes, né? E daí, tu vê que eles vão pro salão, numa mesa, assim, que vai ficar nessa mesa vai ficar sentado a Christine, né, a protagonista, o Han Jas, que é o médium que tá aparecendo aí desde o começo, praticamente, essa Shao Sandinar, que é essa daí, a coroa mais experiente que vai conduzir o ritual, bem dizer, e um cara que é se não me engano, é Emílio, sabe? Que é um assistente dela, um cara que simplesmente tu vê que ajuda ela no que ela tá fazendo ali, né? E aparece um bode também, literalmente ele, inclusive até rola um jump scare com o bode, sabe? Que todo mundo tá se concentrando e o bode chega dando o gemido típico de bode que eu vou tentar reproduzir aqui. E daí a mulher fala, depois que o espírito do demônio, da lâmina, se manifestar em mim, vocês colocam minha mão em cima do bode para passar a minha alma pra alma do bode, a minha alma não, né? A alma do demônio pra dentro do bode, o que, tipo assim, ok, tá, né? E diz pro cara sair, tu tem que matar ele, sabe? Quando fala pro ajudante dela. Quando o espírito passar pra dentro do bode, tem que matar ele com essa espada, ela alcança uma adaga, bem dizer, sabe? Uma faca grande, sabe? E o cara, não, tudo bem, pode deixar, né? E daí rola, assim, diversas etapas dessa sessão espírita e sobre como no começo dessa cena tava bem interessante, inclusive, sabe? Porque a primeira, eles começam um ritual bem genérico, sabe? Mas falando preces, ritos, principalmente em espanhol e tudo mais, mas tem alguns trechos que eu tô falando em inglês mesmo, e o começo até que é interessante, porque primeiro começa a se manifestar uns espíritos variados, assim, que eles mostram, tipo, eles animam bem, tipo assim, é uma construção bem avançada, tipo, não é simbólica, sabe? Eles realmente materializam a imagem que tu quer que enxergue, mas assim, é interessante tu ver que a mulher começa a fugitar ele, sabe? Não é muito exagerado até esse ponto, sabe? A mulher simplesmente fala, não é pra vocês virem aqui, X, porque a gente quer falar com outra fulana, né? Só que depois ela acaba se tornando tosca, sabe? Porque simplesmente, basicamente, vai ser uma mistura do que era o Evil Dead original com a versão genérica de possessão demoníaca hollywoodiana, tá ligado? Basicamente, o demônio ali se manifesta e daí começa aquelas coisas bem típicas que, sei lá, a gente tá vendo acontecer desde sempre, inclusive no próprio Evil Dead, que o demônio se manifesta e ele fala, não, eu vim aqui para pegar tua alma, que não sei o que ela fala assim pra guria, não, eu não vou negociar com vocês, que eu não quero saber. E daí, a guria pega e ela segura a mão da mulher um momento, sabe? Ela consegue colocar a mão da mulher que tava com a lâmina encostada, digamos assim, pra cima do bode, e daí rola um momento que o bode fala, cara. Ah, não, aí é demais, cara. Me desculpa, gente, mas daí é intancável. Foi intancável na primeira vez, é intancável agora, vai ser intancável sempre, porque, tipo assim,
Cara, se tu quer me mostrar no teu filme um bode falante, no mínimo tu tem que te vender como um filme que não tá se levando a sério, sabe? Só que esse filme não, ele quer que tu fique assim, nossa, estou com muita apreensão o que, que vai acontecer com essa menina Christine, só que eles botam um bode falante, cara. Não fala só isso, o bode fala palavrão, o bode morde a mão da guria, sabe? Dá uma dentada assim na mão dela. Eu acho que a mão dela é a mão de outra pessoa, se eu não me engano, sabe? E o imbecil, cara, o cara encarregado de matar o bode, tipo, o jeito que ele foi dar um golpe de faca, e tanto é que a guria falou assim, a mulher fala assim, ataca o bode como eu te ensinei. Daí eu pensei, nossa, se tu ensinou ele bater no bode assim, ele é muito burro, porque, honestamente, ele foi dar um corte, sabe? Em vez de ele perfurar, por exemplo, assim, de cima pra baixo, por exemplo, ele tentou bater de lado e simplesmente não deu certo. E daí, eu não me lembro como o bode, tipo, o espírito maligno sai do bode e se manifesta daí no corpo desse Emílio, sabe? Desse cara daí que era o ajudante dela. E realmente, dessa vez que eu já conheço o Evil Dead, dá pra ver que foi totalmente inspirado na manifestação dos Deidades, sabe? Começa a tocar uma música até meio cômica, o bicho dá uma dançada no ar, sabe? Que é coisa que, tipo assim, olha. Eu esperaria ver no Evil Dead, inclusive já vi. Só que agora, nesse filme daí, tu fazer com que a possessão demoníaca seja dessa forma, sabe? E no final das contas, daí, tu vê que rola uma meio que cena de ação, sabe? Ninguém chega a ser morto, sabe? Esse bicho daí incorporado no cara não mata ninguém. Só que daí a mulher, a Shaun Sandina lá, faz uma espécie de banimento para afastar o demônio daquela sala, para tirar o demônio do corpo do ajudante dela, digamos assim. Então, no final das contas, ficou 0-0, tá ligado? O demônio apareceu, não conseguiram negociar com ele, não mataram ele efetivamente, e ao mesmo tempo que na manifestação dele ali, ninguém acabou morto, embora ia rolar também aquele clichê de que a Sandiná ia morrer depois disso, sabe? Ela começa a passar mal, que é uma coisa que também a gente já viu em vários filmes nesse sentido, sabe? O cara que vai fazer um ritual para ajudar a pessoa que tá com alguma espécie de manifestação malévola ou demoníaca, depois do rito, a pessoa acaba morrendo, porque geralmente é um velho, é um idoso, enfim, isso daí faz parte do pacote. Tu espera, inclusive, que isso aconteça, né? Aí do lado de fora, dá pra ver que a guria tava achando que tinha dado tudo certo. Ela fala bem assim, nossa, que história incrível, né? Que essa mulher, há 40 anos atrás, enfrentou essa criatura, viveu a vida inteira esperando pra chance de estar cara a cara com ela de novo. E hoje, quando ela finalmente destruiu a lâmina, ela morre. É muito bonito, muito poético. Daí o cara fala assim, não, tu não entendeu. Ela não destruiu nada. Daí o cara fala assim, como assim? Aí a guria fala assim, como assim não? Como assim não destruiu? Ela só expulsou ele do corpo do rapaz, né? O espírito da Lame ainda tá aí e ele vai te levar quando amanhecer, porque a maldição tinha um prazo de 3 dias, né? Tinha isso também. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então essa daí era a última noite que ela teria de vida. Quando amanhecesse, próximo dia, o bicho ia vir levar uma dela pro inferno. E se vocês se lembram do começo do filme, o filme já tinha te dito como é que é essa levação de alma, sabe? Ela não é simbólica, não é tipo, se você vai morrer, a sua alma vai pro inferno. É literalmente vai abrir um buraco no chão e uma mão de esqueleto, ou vários esqueletos vão te agarrar e te levar para as profundezas do inferno. Então, a guria fica assim, o que que eu faço? O que que eu faço? Daí o cara pega o botão dela, pega o botão dela e coloca assim num envelope e fala pra ela, olha só, a lâmina vai destruir o dono desse botão, porque é o botão que tá amaldiçoado. Então tu simplesmente tem que pegar, e tu pode pegar e dar pra outra pessoa esse botão, né? Pode dar o teu botão pra quem tu quiser. Daí a guria fala bem assim, por que que tu não me falou isso desde o começo? Daí ele fala assim, acho que tu não tá... Tipo, não, ele não fala isso. Ele vai falar o seguinte, é porque se tu fazer isso, tu vai estar condenando a alma dessa pessoa pro inferno. E daí a guria, e eu vou ser responsável por isso. Daí o cara fala, e eu vou ser teu cúmplice. Então é por isso que é a última coisa, eu não... Faz o que tu quiser, né? Só tô te falando que tu tem essa opção. E daí, honestamente, cara, conceitualmente falando, essa é a melhor parte do filme, no sentido assim que deveria ter sido sobre isso o filme, sabe? Honestamente, pra consertar esse filme, eles tinham que. Lá no começo, quando rola aquela pancadaria na garagem, lá que a velha depois acaba amaldiçoando ela, não rola pancadaria, rola só o momento da maldição, e depois disso a velha pode morrer também, tanto faz. Só que daí o resto do filme
ela tem essa premissa, daí ela já fica sabendo logo de cara que ela pode passar esse botão pra pessoa e durante aqueles 3 dias da vida dela pode ter alucinação, pode ter cenas paranormais pra mostrar como ela tá perdendo a sanidade e cada vez mais ela tá pensando em passar esse, tipo, no começo ela fala, não, não, eu não vou passar esse botão pra ninguém porque, eu não acredito nisso. Só que daí conforme ela vai estar vivendo os efeitos da maldição, ela vai ficando cada vez mais nervosa e tu vê o drama dela escolhendo, buscando, porque eles tentam explorar isso só nesse finalzinho, sabe? Ela fica acordada a noite inteira tomando café numa cafeteria assim, porque no outro dia ela ia ter a viagem, né, com o namorado dela, pra passar o fim de semana lá, pra descansar e tudo mais. Aí ela começa a olhar pras pessoas assim, ela até opta por um velho bem acabado, ela vê um velho que tá, tipo, pegaram um ator bem velho com aquelas assim, com uma bomba de oxigênio do lado, não é uma bomba, mas realmente, dá pra chamar de bomba, mas realmente era um galão de oxigênio, assim, sabe, com uma máscara, e ela estava até pensando em chegar pra esse velho e alcançar um negócio assim pra ele, só que daí no final das contas, ela pega e vê uma outra senhora, uma idosa, tão velha quanto aquele ali, chegando pra sentar com ele, então era um casal de idosos, dela muda de ideia também, dela decide entregar essa carta pro colega dela que roubou o papel dela, porque ela já sabia que tinha sido o cara que armou pra ela, porque ela sabia que, tipo, tava tudo certo e sumiu meu papel, então foi aquele cara que fez. Daí ela liga pro cara, chama o cara até a cafeteria, e quando ela vai entregar o botão pra ele, ela fala, quer saber, vai embora, te manda, e o cara fica, obrigado, obrigado, o cara se manda assim e tal. Então, honestamente, cara, pra esse filme ficar bom era só cortar 90% dos exageros e simplesmente fazer uma plot em torno dessas duas coisas, da maldição e do dilema moral dela, até ela decidir se ela ia passar o botão adiante ou não. Mas não, infelizmente não. Isso daí tudo que eu falei agora se desenrolou em, sei lá, 5 minutos talvez um pouco mais, né? Enfim, aí ela vai até a loja dele de novo do cara, isso já estava amanhecendo praticamente, e pergunta lá pro Hanjas se é possível devolver o botão à própria velha morta, né? Porque tipo, o botão não era da velha, então não é pra devolver, mas tipo, se ela pode pegar e presentear a velha morta e tudo mais. Aí o médium diz que sim, que diz que até onde ele sabe, não tem nada que impeça, tipo, de tu oferecer um objeto, né, para os mortos, então tu pode fazer isso, né, e vai amaldiçoar a alma da velha, mas basicamente ela não se importa de amaldiçoar a alma da velha, porque honestamente, do ponto de vista dela, né, a velha tava sendo uma grande filha da puta e honestamente eu não consigo ver de outra forma, tá ligado? Porque a velha simplesmente de maneira arbitrária decidiu estragar a vida dessa guria porque ela se convencia de que foi a guria que estragou a vida dela, que roubou a casa dela, né? Enfim, aí ela vai até o cemitério, né, porque honestamente, também não sei de onde que ela descobriu onde é que a velha mora, e também não é fácil assim pra escavar uma tumba, que essa guria escava uma tumba, tipo, sei lá, em meia hora sozinha. Não é assim que funciona, mas tudo bem, né? Como eu já disse, esse filme é tão, tipo, ele comete tantas falhas maiores do que essa, que não é essas incongruências com a realidade, que vai ser a pior parte dele, né? Inclusive, quando ela desce do carro dela, olha, antes dela descer do carro, ela é atacada por um pano, sabe? E, cara, é um pano que grita quando ela mata o pano, porque, tipo, é um pano que já tinha aparecido umas outras vezes no filme, então era um pano que tem uma simbologia relacionada à velha, só que literalmente o pano entra pela parte da ventilação do carro dela, começa a brigar com ela aí dentro do carro, e depois que ela sai, ela pisa assim no pano e literalmente o pano dá uns gemidinhos assim, sabe? Que tipo assim, mano, isso daí é muito Evil Dead, só que por que tá botando esse tipo de cena nesse filme, Sam Raimi? Seus malucos! Né? Enfim, ela entra no cemitério e escava a mulher de maneira, né, cinematográfica, assim, 15 minutos sozinha com uma pá e conseguiu chegar até a tumba da mulher. Aí ela começa a profanar a tumba da mulher, arrebenta, quebra a madeira e tudo mais. E daí ela, tipo, rola um monte de. Essa cena é bem. Tipo, é divertidinha, mas é bem convoluta, sabe? Porque começa a chover, o corpo da velha se ergue, puxa ela, sabe? Tipo, se ergue não com poder mágico, mas se ergue porque esse filme tem uma tara pra fazer essa guria tropeçar e essa velha cair por cima dela, sabe? E vomitar depois em cima dela. Então, rola um monte de loucurada até ela conseguir enfiar o botão dentro da boca da velha, que ela fez questão de botar dentro da boca da velha e chutar o maxilar da velha, e daí até rola uma morte falsa, sabe? Porque cai a cruz, tipo, a cruz da lápide cai na cabeça dela, e isso tava chovendo, tava subindo tava deixando inundado ali o buraco, né, com água de barro e tudo mais, aí até dá pra parecer que é aí que ela ia morrer, e honestamente eu acho que seria um final bom pro filme, considerando como ele foi até aí, já que ela tava, tipo, sendo um pouco desrespeitosa demais com uma pessoa morta, eu acho que seria maneiro que ela acabasse morta nessa situação daí, sabe? Só que não, ela consegue escapar, sai dali e tudo mais, vai pra casa, toma um banho, segura de que
de que vai dar tudo certo agora, porque, né, ela se livrou do objeto, já amanheceu, inclusive. Aí ela recebe uma ligação do patrão dela que ela não atende, que o cara dizendo que, eu descobri que era uma armação do Stu, eu vou te dar a promoção, enfim, tá tudo dando certo nesse momento. Ela chega na estação para encontrar o namorado dela, compra um casaco ali de última hora e se encontra com o Clay e desencadeia daí a cena final, que é tipo assim, a cena em si é bacana, embora também o conceito por trás dela talvez seja tipo roteirismo ao extremo, né? Que é basicamente o fato de que ela trocou os envelopes, né? Lá no começo do filme ela entrega o envelope para um cara, pro namorado dela, e o cara guarda uma moeda dentro. E daí, sem querer querendo, o cara não tira essa moeda do carro a semana inteira. E daí o médium arruma outro envelope, que por que essas pessoas desse filme têm tara por envelope? Sabe, todo mundo tem um envelope, ninguém pode só entregar as coisas na mão dos outros, tem que entregar com a porra do envelope, sabe? Então o cara também entrega com o envelope pra ela, idêntico pelo jeito, com um botão, e a mulher que tava fazendo, tipo assim, fazendo a coisa mais importante na vida dela, em nenhum momento conferiu se aquilo que ela tava transportando era o botão, sabe? Enfim, é roteirismo ao extremo, sabe? Tipo assim, vamos fazer uma coisa, um detalhe que faz com que a mulher, no final, tipo, dê tudo errado pra ela. Então, tipo assim, do ponto de vista de ver a maldição acontecendo até o final, sabe? Não acabar tudo bem, é melhor, sabe? Até porque esse filme não é um filme que tu torce para as coisas acabarem tão bem assim, sabe? Não tem uma narrativa envolvente a esse ponto. Então, pelo menos é melhor que eles optem pela tudo dar errado assim nesse momento final, sabe? Que é aquela cena também que ela vai andando pra trás e ela cai nos trilhos do trem e tu vê que é o único momento da história, o primeiro momento do filme que o namorado dela acredita no sobrenatural, né? Por causa que quando antes do trem esmagar a menina, ela é levada pro inferno e ele enxerga aquela cena, ele vê que a guria tá gritando, me ajuda, inclusive tá o trem passando e ele tá enxergando que ela tá embaixo do trem viva ainda, mas sendo levada pro inferno, né? E considerando que o filme de 2009 provavelmente não vai fazer uma sequência, né? Que levando em consideração esse final daí, consideração, bom, né, ainda bem que eu já estou fazendo um enterramento, né? Mas levando em consideração esse final daí, dá pra pensar que tem o suficiente pra um gancho, sabe? Inclusive esse personagem daí do Justin Long poderia ser o protagonista pra tentar arrumar uma forma de tirar a namorada dele do inferno e que sabe daí eles fariam a transição pra ser algo tipo fazer uma última analogia com o Evil Dead, sabe? Assim como no Evil Dead 1 tinha aquele negócio de, dos personagens serem mais alinhados com personagens de um filme de terror mesmo, e não os personagens do Evil Dead. É um negócio que, quer dizer, especificamente eu acho Williams, né? Mas, enfim, eles podiam fazer essa mesma coisa, sabe? Esse Drag Me to Hell tem essa mecânica dos as pessoas viverem cenas absurdas, mas agirem mais ou menos como os outros personagens de filme de terror agem, só que daí sai um Arraste-me para o Inferno 2, o protagonista é o Justin Long, daí agora ele já tá, tipo, ele tá fazendo uma transição para ser um personagem excêntrico e maluco, porque ele já sabe que existe o inferno e ele quer resgatar a namorada dele, e ele já viu coisas, tipo, agora, finalmente, no último momento, porque nenhuma das outras cenas paranormais ele tá envolvido, sabe? Ele nunca tinha considerado nada paranormal uma possibilidade, e ele nem participou da cena que o bode fala lá, sabe? Então, honestamente, mas teria motivo para ele falar com o Ranjas, por exemplo, minha namorada foi levada por um demônio, enfim, tem até, não dá pra dizer que não dá pra enxergar essa história indo adiante, sabe? E quem sabe daí poderia salvar, mas como nunca saiu uma continuação, eu tô analisando essa obra como, né, sendo um filme único, uma experiência única, e eu vou dizer que pra mim é unicamente uma bosta. Claro que eu fiz uma piada, fiz exagero, eu não considero assim um filme ruim, mas é um filme que pra mim não tem muito apelo, sabe? Honestamente, eu não tinha gostado da primeira vez que eu vi, agora que eu vi de novo, entendendo mais conceitualmente, o conceito não é pra mim, sabe? Eu realmente acho que foi uma péssima escolha de roteiro, basicamente, querer misturar uma história séria, uma história, inclusive, que deveria te despertar outros sentimentos além de hahaha, que loucura, ou hahaha, que divertido, sabe? Uma história que deveria te deixar com medo, ou nervoso, ou apreensivo, ou enfim, ou até te sensibilizar em alguns momentos, sabe? Uma história que pretendia fazer isso contigo, mas ao mesmo tempo ela investia em cenas surrealistas que pra mim tem um valor cômico que
é inegável ali, sabe? Então, como esse filme não se decidiu aonde que ele queria ir, se ele queria ser um filme balls to the wall, sabe? Da porra loucurada mesmo, daqueles filmes que tu assiste pra se divertir e não pra qualquer outra coisa além disso, ou ele tinha ido pra coisa de ser mais assustador, pra ser um drama maior, e daí ele tinha que ter freado um pouco as cenas que deveriam ser pra te gerar o temor, pra te gerar o. Enfim, sabe? Não podia ter tanta vômito, não podia ter tanto coisas absurdas, sabe? Bizarrices exageradas que, né? E para completar, ainda tem aquela coisa que quem conhece, que as minhas análises desde o ano passado, sabe que eu não curto essa parada de ilusão, de subjetivo, aconteceu, não aconteceu. E esse filme, além dele ter um monte de cena que, na minha opinião, são desnecessárias, a maioria dessas cenas desnecessárias sequer aconteceram de verdade, sabe? São coisas que, no final dos contos, é só o famoso alucinação, esse tipo de coisa. E é isso aí, sabe? É o que eu tenho pra falar sobre esse filme. Não é muito pra mim, não, mas já vi piores também. E o filme que eu vou estar analisando amanhã, ou hoje mais tarde, quem sabe, é o Evil Dead de 2013, né? O polêmico Evil Dead de 2013, porque, né? Eu vi que no ano passado tinha dito que tinha falado mal desse filme, mas honestamente eu não me lembrava dele. E eu assisti ele de novo, e quer saber? Eu não gostei também. Mas daí tudo bem, né? Eu gosto de falar mal também dos filmes. Eu gosto de falar bem dos filmes que eu gosto e falar mal dos filmes que eu não gosto. Pra mim é divertido da mesma forma. Então saiba que amanhã, ou hoje mais tarde, eu vou falar de Evil Dead, o remake feito em 2013, que eu sei que o Sam Raimi participou na produção, mas também dá pra ver que, tipo, dá pra ver não, né? Mas eu imagino que ele não se meteu na direção, na história, ele não... Porque senão seria muito, tipo assim, estrelismo do cara, né? Então imagina que ele participou na produção, de certo, pelo próprio pedido das pessoas que fizeram o remake, porque deve ser divertido tu poder trabalhar com o produtor original do filme, só que eu realmente acho que é uma obra separada, até porque dá pra notar, tipo, não é que nem esse filme aqui que eu tracei tantos paralelos. O remake de Evil Dead, que eu já tô falando desse filme, caralho. Esse aqui era pra ser um encerramento. Nossa, me perdoem, sabe? Agora eu simplesmente gastei tempo da vida de vocês, mas fazer o que nem é o risco que se corre quando tu clica num programa desses aqui. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E voltem aqui pra ouvir mais uma vez eu falando sobre filmes de terror. Valeu!